Uma tese que é muito defendida pelos próprios corintianos, inclusive eu, é que o Corinthians é o seu maior rival, é o seu maior algoz, é o seu maior inimigo. Né? Não é a CBF, não são rivais, não é a arbitragem, é o Corinthians. Ele é o maior problema do Corinthians, é o próprio Corinthians. Mas digo, o Corinthians são, entendam-se, conselheiros, diretores, cartolas, pessoas que não deveriam estar perto do clube. E dito isso, né, fazendo essa mini introdução, né, você já sabe que o vídeo se refere ao Fabinho Soldado, né, tá no título e está na thumb do vídeo, que eu agora, os conselheiros, uma ala de conselheiros, quer tirar o Fabinho Soldado do Corinthians. Cara, eu não sei mais o que dizer. E as alegações são piores ainda, porque ontem eu li a notícia, né, tinham 3 motivos, né, que eu vou listar aqui, e hoje apareceu mais um motivo. E é um pior que o outro, tá? É um pior que o outro. É uma coisa que você fica revoltado, porque você fala, meu, cara, como assim, meu? Tipo, por quê? Esse é o motivo? Você fica até bobo. É uma coisa que beira o amadorismo, beira o ridículo, E coisas que eu nem sei nem como pronunciar, né, dentro de um vídeo no YouTube pra não ter problemas. Porque assim, vamos lá começar pelo primeiro motivo, que é essa ala de conselheiros, que era a saída do Fabinho Soldado. Acham que ele tem um salário muito grande, e deve ter, pelo que eu vi, ele ganha uns 300 mil reais. É pelo que eu soube, tá? E ele acumula muitos poderes e tudo mais, ele é basicamente o presidente na área de futebol, né? Porque o presidente não entende muita coisa, então o Fabinho Soldado basicamente é quem manda no futebol. O presidente não manda, ele só dá a palavra final, mas ele não manda em si, né? Não fica lá, não coordena as coisas, é o Fabinho Soldado que faz isso. Essa é uma das reclamações deles, tá? Eu já vou destrinchar elas. A segunda é que ele mexe muito na logística do CT, entendo logística como infraestrutura, tá? Ele vê se a grama tá boa, se a rede do gol tá ok, se o alojamento tá da hora, se precisa fazer alguma reforma aqui, disseram que ele fez algumas reformas, ele solicitou algumas reformas nesse tempo lá no Corinthians, então assim, essa é outra reclamação deles. E a última, essa até ontem, que eu li até hoje de manhã na verdade, que eu li a nova notícia, eu achei a mais engraçada. Negociações obscuras e fracassadas. Já vou destrinchar, tá? Fiquem tranquilos. E por fim, aqui apareceu hoje é que ele é uma herança de Augusto Melo. Ai, gente, assim, é desesperador. Tem um sol batendo na minha cara, tá, gente? Não se importem se eu fechar um pouco ele, porque ele tá um pouquinho, tá um reflexo do prédio aqui do lado. Vamos lá, vamos começar pela primeira. Vou colocar o meu mic aqui pra ficar mais fácil de gesticular e não cansar tanto o meu braço. Ele ganha muito, tá? Ele ganha muito. Ele não ganha mais de $500 mil, tá? Isso eu tenho certeza. Ele ganha muito, ok. Esse cara tá dando retorno? Esse cara ganha muito e tem muitos poderes, ele está contribuindo? Ele está fazendo jus ao que ele ganha e até um pouco mais? Sim. Então qual o problema? Se você tem um funcionário que ganha muito, mas ele exerce o seu papel muito bem feito e faz até mais dentro de uma situação que a sua empresa pode se encontrar, no caso o Corinthians que se encontra numa situação horrível, por que você vai achar ruim? É porque nesse caso não é um gasto, é um investimento. E se ele está resolvendo problemas que poderiam se tornar maiores, ele se torna um investimento. Porque o gasto que você está tendo com ele, o gasto, é muito menor do que você teria sem ele. Você teria outros problemas para resolver. Então é um absurdo pensar dessa forma. De novo, é um pensamento de gente arcaica. Você nem precisa ter negócio, você nem precisa ser empresário, empreendedor, você não precisa ser nada. Para ter essa mínima compreensão. Se você está pagando um funcionário que está resolvendo os seus problemas, mesmo que ele ganhe muito, se ele está evitando problemas maiores, se ele está dando retorno que é maior do que o seu gasto, gente, qual que é o problema? De novo, é um pensamento arcaico e pequeno. Entendeu? E no final eu vou dar mais considerações sobre isso. Aí o outro, logística do CT, que eu falei que o Fabinho ele faz muitas melhorias, né, reformas no CT. Volto a fazer um paralelo. Se você tem um funcionário que fala, putz, essa parede aqui tá com rachadura, tá infiltração, o vidro ali tá trincado, ele começa a reformar para deixar a coisa num ambiente da hora, com uma estrutura boa para os seus outros funcionários poderem desempenhar um papel melhor ainda e você ter mais resultados financeiros. Tem gente achando ruim. Tem gente que acha ruim melhorar a infraestrutura do CT do Corinthians, das instalações do Corinthians, que reclamam que ele gasta muito com isso. Vamos dizer que o Corinthians tem gastado 1 milhão, 2 milhões, né, com reformas. Acho que não foi isso, mas vamos dizer. Gente, o que é 2 milhões num ano para você reformar uma instalação e deixar ela com condições? O que é 2 milhões pro Corinthians, gente? Tudo bem, hoje é muito porque tivemos incompetentes lá. Mas o que é 2 milhões? Isso não deveria ser debatido. O cara fez uma reforma de 10 milhões, é uma coisa. E de novo, todos jogando 2 milhões no alto. Nem deve ser chegado a 1 milhão. Se chegou a 1 milhão, gente, é uma coisa ridícula. É uma coisa que chega a beirar o ridículo. Reclamar porque o cara está mexendo no CT para melhorar pros atletas. Gente, é loucura. De novo, é tipo você reclamar que um funcionário está melhorando o ambiente de trabalho, a estrutura do trabalho, porque tá ficando melhor, tá gastando. Gente, isso, de novo, é investimento, não é gasto.
E até porque está sendo para o Corinthians, não é para ele. Ele não tá reformando a casa dele, tá reformando o CT do Corinthians, que é um ativo. E aí chegamos nas negociações obscuras e fracassadas, segundo eles. Eu quero saber qual negociação obscura, né? Porque obscura entende-se como uma coisa nebulosa, que não foi bem esclarecida. Qual foi? Todas as que o Corinthians contratou, a gente sabe de onde veio, até onde sabemos, tudo foi pago, não tem nada de obscuro com nenhum atleta. Né? Todos, né? Os que não conseguimos, beleza, que aí entra uma questão de fracassada que a gente já vai entrar lá. Mas obscuro, eu queria saber qual negociação obscura é essa que estão alegando, quais, né? Porque falaram que tem negociações obscuras. Podiam me elencar, porque só jogar negociação obscura, tá? Eu posso citar várias anteriores, né, negociações da renovação da transparência, que ninguém questionou ser obscura. Ninguém questionou. Né? E aí entramos nas fracassadas. Qual foi fracassada? Eu tenho alguns questionamentos, por exemplo, ao Kaká, ao Hector Hernandes e tal, mas assim, talvez um outro ali, mas beleza, ninguém vai acertar tudo. Mas você tem que olhar o saldo. Pô, o cara trouxe Carrilho, o cara acertou a questão do Mateuzinho, o cara trouxe o Kaká, que eu tenho ressalvas, mas ao menos ele tem números interessantes, né? Mas eu tenho ressalvas novamente. Ele trouxe o Memphis, tudo bem que o Memphis é uma questão mais, como que fala? Mais específica, mas trouxe, né? Ele tava lá. Trouxe o Carrilho, trouxe o André Ramalho, trouxe o Hugo Souza. O cara achou o Hugo Souza lá em Portugal, que tava, tipo, esquecido, né? Um time rebaixado. Trouxe o Hugo Souza, resolveu nosso problema. Trouxe o Angileri, que é um bom lateral, né? Hoje reserva do Mateuzinho, mas joga de lateral, joga de zagueiro. Então, gente, e trouxe o José Martins, que hoje é um dos grandes nomes do Corinthians. E trouxe o Charles, que a gente pode reclamar, mas pelo menos atualmente vem desempenhando bem. Então, gente, qual que é a negociação fracassada dele? E, de novo, podemos falar Hector Hernandes, um aqui, outro ali. Mas, assim, até aqui, assim, o saldo dele é extremamente positivo. E numa situação que o Corinthians está horrível, de financeiro, de moral no mercado, ele fez milagre. Então, eu queria saber qual que é essa reclamação em relação às negociações. Ninguém vai acertar tudo. A gente vai falar, putz, ele acertou de 10, acertou 8. De 10 negociações, acertou 8. Ok, beleza, tá dentro. Né? Nenhuma área da sua vida você vai acertar tudo. No negócio, né, os melhores diretores executivos, CEOs do mundo erram alguma coisa. Ninguém é perfeito. Só Deus. Então, não tem como. Então, assim, é uma reclamação que não tem fundamento, não tem base. De novo, é gente que não consegue raciocinar 1 mais 1. Não consegue pensar o quanto é 1 mais 1. E, por fim, a última coisa que se tornou a mais absurda depois que eu li, que é, ele é herança de Augusto Melo. Sim, isso tá na matéria do UOL. Né? Vou tentar deixar os 2 links aí pra vocês lerem. Reclamaram que ele é herança de Augusto Melo. E aí, gente, vou de novo fazer o raciocínio como empresa aqui, né, que eu estou na minha empresa agora. Se você tem um CEO, um diretor, e ele é demitido, foi embora, tal, saiu. Ele fez coisas boas, fez coisas ruins, beleza. Mas das coisas boas que ele fez, qual que é a ideia? Pô, manter, isso aqui tá dando certo, vamos manter. Isso aqui tá dando errado, a gente refaz. E aí, os caras querem que a coisa boa, uma das coisas boas que o Augusto fez, que foi trazer o Fabinho Soldado, saia. Por quê? Porque é a herança de Augusto Melo. Cara, de novo, é um pensamento tão arcaico, tão minúsculo, eu não tenho palavras, eu fico enojado. Eu queria sentar eu não sei qual conselheiro era, porque na matéria não fala, ou quais no caso, e perguntar pra eles, vocês não pensam nisso? Vocês não têm? Pra ver o que eles iam falar, porque eu acho que eles não iam conseguir, eles iam, entendeu, gaguejar, enfim. Porque eu vou dar a minha teoria do qual que é a resposta, daqui a pouquinho. Mas, gente, é uma coisa ridícula, porque se for por essa lógica, a gente tem que, então, se livrar do CT Joaquim Grava, porque é a herança do Andrés, que foi um presidente horrível, né, ao longo dos anos ele se tornou um presidente horrível. Temos que se livrar do estádio, que é da herança do... Ai, Jesus Cristo, do cara lá, eu esqueci, em 2012, eu esqueci o nome dele. O Mário Gobi. Temos que livrar, porque é da renovação da transparência também. Temos que nos livrar, então, do Garro, né, do Memphis, do Carrilho, do André Ramalho, do Hugo Souza, que são heranças da gestão Augusto Melo. Não é? Olha, a lógica deles é tão fraca que dentro dessa mesma lógica não se sustenta. O Corinthians não existia se fosse assim. Porque todo presidente que chega teria que tirar as coisas que ele fez. Todo presidente novo ia ter que tirar o do anterior, as coisas boas. E não é assim que funciona, gente. Uma sociedade, um clube, uma empresa, as coisas funcionam assim. Pô, deu certo isso? Vamos seguir. Deu errado? Vamos tirar. Não importa quem fez. Não importa quem fez. Mas o Corinthians não. O Corinthians tem essa coisa de gente nojenta, gente podre lá dentro. E eu vou dar minhas teorias. Por que eu acho que eles querem ser do Fabinho Soldado? Todas essas razões aí, somadas. Ego e poder. O ego deles de não poder ver um cara que trabalha bem, faz a coisa certa, faz o clube andar, né, sabe tocar o futebol corretamente, fazendo a coisa certa, fazendo a coisa andar. Porque eles não têm essa capacidade. O Rubão, eu não duvido que seja o Rubão desses, tá? Não duvido. Não tinha essa capacidade. Ele era inútil como dirigente. O Fabinho tem. Então esse pessoal deve ficar com dor, entendeu? Com dor. Então mexe no ego deles. E o poder. Porque o Fabinho não é um conselheiro, ele é um contratado, um funcionário.
Então ele não precisa responder a eles, ele não precisa fazer acordo, ele chega lá e trabalha. E eles querem o quê? Eles querem mandar lá, eles querem dar pitaco, eles querem estar lá dentro do CT, tem que fazer, ter poder. Poder, eu não digo poder só de dinheiro, tá? De poder de influência, poder de pôr status, essas coisas. Esse pessoal só pensa no umbigo deles. Esse pessoal é nocivo ao Corinthians. Esses conselheiros são horríveis, nojentos, podres, parasitas, vermes. São gente horrível. Ai, fazia tempo que eu não fazia vídeo do Corinthians e assim, eu falei, pô, vou voltar e tal. Eu falei, pô, acho que é a hora de voltar essa notícia aí. Eu já vou dar o motivo do porque eu sumi, tá? Quem quiser ficar daqui a pouco. Mas é triste, é triste. Essas coisas me entristecem mais que derrotas, porque derrotas em campo podem acontecer, a gente cobra e tal, mas isso é do jogo, né? Perder faz parte. Agora, ter gente assim podre lá por trás, a gente sabe, porque isso me entristece, porque eu não consigo ver futuro, assim, eu não consigo ver futuro. Mesmo que o Corinthians ganhe a Copa do Brasil esse ano, eu falo, pô, legal, tal, mas daqui a pouco, esses caras querem tirar o Fabinho, e dizem que talvez depois da Copa do Brasil, o Omar Stabile disse que vai segurar ele e tudo mais, e Omar, é bom você segurar. Você já é um presidente que eu sei que é um pastel. Então segura o Fabinho Soldado, por favor, hein? Deixa o mínimo de erros, né, para a próxima eleição. O mínimo. Né? Não seja um incompetente. Eu sei que você é meio banana, pelo que eu leio, né, como presidente. Mas não cometa esse erro. Não cometa esse erro, porque senão você vai passar de um neutro, de um cara que ninguém liga, para um cara odiado pela torcida, tá? Grave o que eu tô dizendo. Não demita o Fabinho. Não importa a pressão, porque se você estiver sendo pressionado por esses caras, depois a pressão vai vir de alguém bem maior e bem mais importante pro Corinthians, que somos nós, a torcida. Mas enfim, um absurdo. Bom, eu vou agora falar o porquê que eu fiquei afastado. Quem quiser ficar aí, saber, legal, mas se não, só deixa o like aí, os comentários, se inscreve, que tá tudo certo, só isso que eu peço, tá? Fiquei um tempo afastado, 5 meses sem fazer vídeo aqui, fiz alguns no TikTok, mas poucos também, porque eu tava passando por uns problemas pessoais. O Corinthians também me desanimou muito essa questão política e tal, foi bem, quando o Augusto Melo foi impeachmentado e tal, não porque o Augusto Melo saiu, tá, gente, mas por toda essa briga, toda essa nojeira que eu tava vendo, tava me desanimando, vendo meu clube sendo destruído. E também, a questão dos ingressos fora de casa, o Corinthians passou a vender os ingressos fora de casa, a maioria dos jogos para os sócios, e isso me irritou profundamente, porque isso, depois eu faço um vídeo sobre isso, mas assim, é você limitar a só quem tem sócio fora. Em casa, beleza, mas quem fora de casa, gente, putz, isso é uma coisa tão nojenta, na minha opinião, porque você afasta o torcedor, entendeu? Afasta. Por exemplo, eu perdi o tesão no Corinthians esse ano, por conta disso. Porque eu sou um torcedor de arquibancada, eu gosto de arquibancada. E se eu não posso na arquibancada, eu dou uma brochada. Eu sei que eu não deveria depender disso, mas, querendo ou não, isso mexe comigo. E assim, não só isso, todas as questões envolvidas, foi uma soma, e também problemas que eu tive pessoais na minha vida, então somou todas essas questões do Corinthians com as questões da minha vida, me deu uma desanimada, entendeu? Eu fiquei sem vontade de fazer vídeos, eu queria fazer, mas sabe quando você tem vontade de fazer uma coisa, mas você ao mesmo tempo não tem ânimo? Mais ou menos isso. Mas agora eu tô tentando voltar aos pouquinhos, não prometo vídeos com tanta frequência, mas eu vou tentar fazer o máximo possível, e ano que vem, se tudo der certo, se eu conseguir mais fora de casa, vou tentar pegar um sócio, enfim, pra conseguir fora de casa. Eu volto com os vídeos do Jornada, que eu sei que são os que vocês mais gostam, e são os que eu mais gosto de fazer também. Mas é isso, gente, é só dar os recados aí, recado rápido, do porquê que eu tava meio sumido. Enfim, vou tentar voltar aqui com a normalidade. E pra me ajudar, né, pra me incentivar ainda mais, se inscreve no canal, por favor, né, deixa o like, isso ajuda bastante. E também deixa nos comentários o que você achou sobre esse absurdo, mais um, né, que esses conselheiros, esses ratos, esses parasitas, esses vermes, esses podres, estão querendo fazer com o Corinthians, tá? Eu tô ficando por aqui, Fé, um grande abraço, e vai Corinthians.